Shalom, Shalom Alekulam, Shavuatov. Em 1996 foi o Bar Mitzvah, exatamente em agosto, dia 29, de Morris Moas. Então vou mostrar para vocês aqui um sidur de Shirim Vebakashot, de cânticos e de músicas e de alegria, em momentos tão especiais como, por exemplo, um Bar Mitzvah, um Brit Milá, um Pidyon Aben, etc. E tem uma música que eu vou cantar um pedacinho, para que assim eu possa conectar com a Parashá da semana, Ruká, e com algo muito bonito que traz Guemará. Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, Ha'el Hamele, Ha'el Hamele, Ha'el Hamele, Harachama Ishlam Meshicho Chinima, Harachaman Rachama Rachama Shema Koleinu Shlam ben Davi Vegi Aleinu Harachaman Rachman Rachama Shema Koleinu Shlach ben Davi Vegi Aleinu Nashu Lesion Ikocheinu Venishlot ba Beyad Rama Habibi, Ya Habibi, Habibi, Ha'el Hamele, Ha'el Hamele. Nesse piúto de Shabbat Kodesh, temos uma parte que é muito bonita, que traz Ishlach ben Davi Vegialeno, né? Que envie Davi, o rei Davi, né? Zehuto Legialeno, pelo que no seu método nos proteja. Shema Kolena, através daquele momento da Midá, através da Tefilá, quando você, eu, todos nós, nos conectamos com Kadosh Baruch Hu, aliás, tomamos consciência da sua conexão, que está aqui, ali, em todo lugar, e Shema Koleno nos escute através das nossas tefilot, e aquilo que a gente pode pedir. E assim traz os nossos sábios da própria Hassidut, que quando você pede algo para alguém, você também pede para você, porque a verdade das verdades, em Verumecum, como traz a ciência jurídica, o direito, em Verumecum, a verdade é que quando você pede algo para alguém, você está pedindo para você, porque todos nós estamos conectados. Essa paraxá, ela se refere à vaca vermelha e ao ato de purificação através de uma impurificação. Algo muito interessante, que os Kohanim, eles se purificavam e purificavam o povo, mas eles se impurificavam. E hoje em dia, por exemplo, a gente não tem a vaca vermelha e também a gente não tem o Beit HaMikdash para poder fazer esse processo, né? Eles moíam, né, as cinzas, né, assim como tem no Passuk número 12, né? Aquele que junta as cinzas da vaca imergirá suas roupas em uma mikve e permanecerá impuro até o anoitecer. Mas nós temos a ideia de que o contato com o cadáver, ou seja, com o morto, ele purifica aquele que está purificado. E enquanto a gente não tem a vaca vermelha, o Beit HaMikdash, para poder fazer esse processo, cada um de nós está impuro. Entretanto, existe algo que nos conecta e que não se impurifica, que é a Torá Kedushá. Então, quando você está estudando, está fazendo bem sem olhar quem, está cumprindo a sua verdadeira vontade, ou seja, aquilo que você nasceu para ser feliz e para cumprir aquilo que não somente toca o seu coração, mas aquilo que faz toda a sua neshama, a sua alma vibrar.
Nós chamamos isso em hebraico de Ratson. E essa é a verdadeira vontade, né? E para que isso ocorra, você tem que buscar se conhecer, o autoconhecimento, e também avançar e adentrar nas portas que levam a si, não só o autoconhecimento, mas o conhecimento em si, retirando os véus da ignorância que cobrem a massa, né? Por isso que, em referente a essa massa, algo muito bonito, o povo chorou. Você jamais vai encontrar isso de novo na Torá. O povo chorou. Um plural em uníssono é algo muito raro, mas aqui existiu. Existiu anteriormente no sentido de rebelião com Korah, que foi um ato desnecessário. Infelizmente teve medidas drásticas, mas aqui nesse caso, o povo, a gente vê mais um uníssono, mais uma única voz juntos, porque a congregação inteira viu que Aharon HaKohen, o irmão de Moshe Rabbeinu, faleceu. E aqui traz, e toda a casa de Israel chorou por Aharon durante 30 dias. Nem quando Moshe Rabbeinu faleceu, nem quando Miriam Hanaviah, irmã de Moshe Rabbeinu, irmã de Aharon, isso aconteceu, mas com Aharon aconteceu. Isso porque ele buscava paz e era uma pessoa de paz. Traz o Midrash Tarhumá algo muito bonito. A congregação inteira, ela batia de frente com Moshe Rabbeinu para entender o que tinha acontecido. E quando viram Moshe e Elazar descendo e Aharon, não, o povo disse: Eifo Aharon, aonde está Aharon? E Moshe Rabbeinu disse para todo o povo: ele faleceu, ele morreu. O povo disse: é impossível que aquele que se levantou contra o anjo da morte e parou a Magefá, a praga, pudesse ser subjugado pelo próprio anjo. Então, nós sabemos que o anjo da morte tem alguns nomes. Anjo da morte, a má inclinação é Yetzirará, e ele é chamado de Satã. Pela tradição judaica, o anjo da morte, ele apresenta esses 3 nomes. E ele tem a função exatamente de, a cada pessoa que vai falecer, ela tem uma visão do anjo da morte, quando ele se aproxima. E quem trabalha em hospital pode relatar isso de uma forma muito serena e tranquila. E é muito engraçado, os rabinos que trabalham com cemitério, quando eles vão no hospital, ninguém quer recebê-los porque pensam que eles vão apressar esse processo de transição de uma alma. Mas a verdade é que Aharon HaKohen, ele enfrentou o anjo da morte, mas ainda assim, nesse momento, ele faleceu. Então, Moshe Rabbeinu pediu Hesed para Boreolã, ele pediu misericórdia, pediu que Kadosh Baruch Hu, ele abrisse espiritualmente, mostrasse para o povo. E isso aconteceu em outros momentos. Aconteceu também quando Avraham Avinu, ele ia sacrificar seu filho Isaac. Na hora que ele pegou a faca, na hora que ele estava chegando, Sara recebeu uma tela mental disso que estava acontecendo. Ela viu aquilo e assim traz a tradição. Os nossos mestres dizem que ela faleceu. E o que seria mais próximo desse falecimento foi um ataque cardíaco, porque ela viu o próprio esposo indo sacrificar o filho. E isso, quem trouxe essa visão foi o próprio anjo da morte, Satã. Mas ele não trouxe a segunda parte, que um outro anjo segurou a mão de Avraham Avinu e trouxe um cordeiro. E nesse momento a gente conecta com o Rambam, que o Rambam fala através de Ilhot Beit, que é muito interessante para quem estuda um Rambam, um capítulo por dia. Em Ilhot Beit HaBechirá traz exatamente sobre esse momento, sobre o monte do templo, o Monte Moriá, que é inclusive aonde se encontrou esse processo e essa finalidade, como consta. Então, o povo estava em cima de Moshe Rabbeinu, e ele então abriu essa tela mental, como consta no Midrash Tarhumá, em Hukat, e o povo viu realmente Aharon deitando e recebendo a Neshika, que é a morte através de um beijo. É quando a pessoa morre de 2 formas.
ela se prepara para morrer, ela passa o conhecimento, o testamento, etc., se deita e falece, ou no momento que ela vai dormir, ela já não acorda. Esse tipo de falecimento, pela tradição, se chama de Neshika, que é o beijo da morte. Então, assim o povo viu que Aharon estava se deitando na cama, eles viram que Aharon havia de fato falecido, então acreditaram em Moshe Rabbeinu. Então, como traz em Avot de Rabi Natan, que é uma Midrash, uma Haggadah, que é uma Maseret que não tem, que é um tratado talmúdico que não tem Gemara, ou seja, não tem discussão dos sábios, não tem complemento dos sábios, e ele se refere ao 6º capítulo do Pirkei Avot. Eu já falei sobre isso, que se vocês puderem, pesquisem, procurem sobre Seumim, ou seja, finalização de tratados, exatamente sobre o Maseret Kalá, e também, nesse caso, o Maseret Avot de Rabi Natan, ele se refere ao 6º capítulo do Pirkei Avot, que é a ética dos pais, que é o Kinyan, o recebimento da Torá, o recebimento do conhecimento. E algo muito bonito, agora nos conectamos ao Ramba, eu vou falar direto em português. Even Haitaba Kodesh Kodashim, ou seja, Ilchot Beit Ha-Behirá, logo no 4º capítulo, no Perek Dalet, a arca foi colocada em uma pedra na porção oeste do Kodesh Kodashim, do Santo dos Santos. E o que continha na arca? O frasco do maná, o frasco de maná. Maná é o man, aquele pão que caía. O cajado de Aharon, nós tínhamos o cajado de Aharon, foram colocados diante dela quando Shlomo construiu o templo. E ele estava ciente de que o mesmo seria destruído. Assim, sendo, ele construiu uma câmara na qual a arca poderia ficar guardada embaixo do edifício do templo. A verdade é que quem já foi em Jerusalém, no Kotel Maravilha, ou seja, no muro leste, vai ver que existe um muro embaixo, continua o muro também, que são as escavações. Embaixo dessas escavações, a gente tem uma série de túneis e labirintos, e entre esses túneis e labirintos há uma câmara, que aí, assim, traz os nossos sábios, que consta a Arca da Aliança. A arca poderia ficar guardada embaixo do edifício do templo em abismos profundos e labirintos. O rei Yoshiarro ordenou que a arca fosse guardada na câmara construída por Shlomo HaMelech, pelo rei Salomão, como traz no versículo de Drivei Ayamim. Em português, Drivei Ayamim eles traduzem como crônicas, mas na verdade são os ditos dos dias. E disse os levitas que ensinaram a sabedoria e todo Israel: coloquem a arca sagrada na câmara construída por Shlomo, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não mais a carregarão sobre os seus ombros, agora sirvam a Hashem, o seu Deus. Quando a mesma foi guardada, ou seja, ela foi sepultada junto com o cajado de Arão, assim como o frasco e o azeite usado para a unção, foram guardados, na verdade, eles foram sepultados junto com elas. Todos esses artigos sagrados não retornarão e não retornaram, como consta na tradição, no segundo templo. Da mesma forma, existem duas pedras que eram feitas no sentido para fazer processos de perguntas e respostas chamadas de Urim e Tumim, que existiam no segundo templo, entretanto não respondiam mais. As perguntas não eram respondidas com inspiração divina, que é Uruah HaKodesh, e perguntas não lhe eram feitas como mencionadas no verso em Ezra, até que Cohen se levante com Urim e Tumim no segundo tempo. Eles apenas os fizeram para construir as exigências de 8 vestes para o sumo sacerdote Cohen Gadol. Assim, o sumo sacerdote não ficaria sem uma das vestes necessárias para sua função. Ainda assim, falando de Rambam, trouxe o Rabino Pinchas algo muito bonito. Agora, nesse Shabbat, um Hassid muito especial. Ele falou que, estudando o Rambam, ele trouxe um perucho para mim, ou seja, uma explicação muito bonita. Ezra responde para o povo, na segunda diáspora da Babilônia, como vai ser consagrado o Beit HaMikdash, já que eles não tinham a força espiritual como no primeiro templo. E o próprio Ezra falou que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, ele consagrou para o primeiro, e aquilo que foi consagrado no primeiro templo
não vai necessariamente ser consagrado para o segundo, porque já está consagrado. Com Desiata de Ismael, que possamos receber o terceiro templo e que seja em nossos dias. E para que isso ocorra, claro que com atos de bondade. Nessa Seudat Shlishi, que eu passei na casa do Rabino Eliezer Gumberfein, ele compartilhou dos ensinamentos dos mestres do Talmud, algo muito bonito. Existe um mestre, se não me falha a memória, chamava Rav Sheshet. Ele tinha uma academia rabínica e os rabinos, muitas das vezes, eles lutam muito para poder manter o seu estudo. Então, eles se abstêm do trabalho para poder estudar. Então, digamos assim, a parte financeira é tudo muito regrado para poder manter o dia a dia. E ainda assim, ele comprou, na época, o que seria um Uber da época, né? Seria um meio de transporte, que foi um burrinho para poder se locomover de uma região ou outra e para poder que os seus alunos também fizessem o mesmo. Assim, para poder ganhar tempo, para poder estudar, né? Beseder. E num determinado momento de Afsakah, ou seja, de intervalo, os alunos foram brincar com o burrinho, foram lá com o burrinho, todos muito motivados, porque agora na sua academia rabínica, na sua yeshiva, tinha um burrinho, eles podiam passear, etc. Eles perceberam que tinha uma corrente no burrinho, e nessa corrente tinha uma joia, uma pedra preciosa. Eles ficaram muito felizes, porque com aquela pedra preciosa ia acabar todos os problemas financeiros da yeshiva, e eles poderiam estudar com calma. Eles chamaram então o seu mestre, o Rav Sheshet, ele viu e correu e falou assim: essa é Hamor Kanit, Even Lo Kanit. O burrinho eu comprei, não essa pedra. Então, percebam o nível, a envergadura espiritual do Rav Sheshet, que correu em busca da pessoa que vendeu o burrinho para ele. Era um não-judeu, e ele chegou e falou assim: olha, eu comprei o burrinho, mas não essa pedra é sua. O não-judeu olhou para ele e falou: Rav Sheshet, Baruch Elokah Shelcha, bendito seja o teu Deus, seja o teu Deus, porque pelo teu Deus, pela tua crença, você me devolveu a minha joia. E na verdade, quando ele devolveu a joia para aquele não-judeu, ele devolveu um presente, porque ele passou a mostrar um comportamento de uma pessoa ética, um comportamento de um verdadeiro mestre, que ultrapassa aquilo que a gente pode ver como materialidade. O mestre, ele vive hoje e sempre de uma forma ética, ele passa isso adiante para os seus alunos, e mesmo assim, vivendo de uma forma rígida, eles prosperaram e passaram a tradição, a Torá adiante. Porque eles não se preocuparam em viver uma vida mais tranquila, ainda que a tradição permita, se recebe um presente, se a pessoa se torna próspera, etc. A gente tem um caso do Rav Safra, né, que foi um grande mestre também do Talmud, e duas medidas mostraram que ele mereceu receber, e Kadosh Baruch Hu, com toda a sua infinita bondade, deu uma berahá para toda a família Safra para o resto da vida. Eu vou fazer só um parêntese rápido. Assim consta numa certa Moed Katan, que Yerushalmi, que Rav Safra, o Rabino Safra, ele entrava no Beit Midrash, ou seja, na casa de estudo, para recolher as fagulhas que tinha em cima da mesa, e ele colocava a kavaná, a intenção: essas fagulhas que eu estou comendo hoje foi um sium, foi uma festa de finalização de um tratado Talmud, que eu também possa ter união, tá também nessa festa, né? Receber esse união de ter finalizado esse tratado. E isso foi tão profundo, foi tão bonito aquilo que ele fez, que todas as migalhas que ele comia, ele recebeu a brahá de ter feito realmente a finalização daquele tratado. Em um outro momento, o Rav Safra, ele estava fazendo a oração do Shema Israel. Todo judeu sabe que no momento do Shema Israel ele não pode parar.
exceto se for uma questão de Pikuá Nefesh, Baruch Hashem, a gente não vive mais esses dias que se um rei passar e te cumprimentar, é o único momento que a Allahá permite que você cumprimente uma pessoa se fazendo Shema Israel, porque se não fizesse isso naquela época, há aproximadamente 1000 anos atrás, por exemplo, se um determinado rei te cumprimentasse se você estivesse fazendo Shema Israel e não respondesse o cumprimento para o rei, você seria mandado ser morto, né? Hoje em dia não, mas mesmo assim, a Allahá assim traz o Shulchan Aruch, o Yosef Karo, nosso mestre, que não se deve parar para fazer o Shema Israel, não tem que ter interrupção. Então ele estava fazendo o Shema Israel, chegou uma outra pessoa para negociar um preço com ele, e como ele não podia falar, a pessoa pensou que ele achou o preço muito caro e foi baixando. Ele podia ter feito um jeitinho e falar assim, já que você baixou bastante o preço, eu vou comprar esse. Vejam o nível da envergadura do Rav Safra. Ele falou assim, eu fechei no teu primeiro preço, mas eu não podia responder porque eu estava fazendo o Shema. Por causa desses dois atos, assim como consta no Talmud, Hashem, com toda a sua bondade, deu brahá para toda a família Safra, que hoje a gente tem bastante Yehudim, bastante judeus dessa família aqui, graças a Deus trabalham com área financeira, que já saíram da Síria, foram para o Líbano, hoje percorrem o mundo, estão na Suíça, Portugal, França, Brasil, Londres, e por todos os dias eles vão ter essa brachá, porque no primeiro momento eles estudaram Torá e foram como dizem Yiddish Mensch, foram pessoas corretas, e assim como o Rav Sheshet, se você encontrar um presente e não seja o seu presente, não seja aquilo que você adquiriu, devolva, porque quando você devolve, o próprio Boreolã te dá um presente maior. Só coisas boas hoje e sempre, para adomar a vaca vermelha.